Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Pessoal, estamos encerrando agora essa série de 3 estudos sobre alusões, imagens e símbolos. Nesse 13º estudo, nós vamos estudar sobre imagens do fim. Nós vamos tocar em alguns assuntos que o autor não nos apresentou durante todos os outros 12 vídeos, beleza? Mas temos muito aprendizado aqui para nós desenvolvermos. Bom, hoje estão conosco aqui no nosso quarteto o Ricardo, dá um alô aí, Ricardo, o Alexandre e também o Marcos André. Encerramos a temporada com o quarteto participando de todos os vídeos e, claro, com você também assistindo todos os vídeos, deixando seu like. Lembrando que se você não é inscrito, toda semana está chegando gente nova aqui no canal, então se inscreva aí, toma coragem e também, se tiver um tempinho, comente nos comentários, isso ajuda a gera engajamento e ajuda a promover o conteúdo aqui dentro da plataforma. Beleza, pessoal? Mas chega de introdução e vamos chamar a vinheta aqui. Isso aí, pessoal. Deixa só, antes de nós iniciarmos o estudo dessa semana, agradecer aquele pessoal que toma um tempinho e deixa lá um alô para nós, né? Maria Feitosa, valeu. Estevão Teles, Genésio Mioto, que sempre está conosco, Crispim Elcio também, parceiro nos comentários, Helenice Maria, Gilvanete Tito, Sandra Machado, Hilda Pinheiro, mãe do Ian, que é um companheiro nosso também, Neide Dias e Vanderlei Jacob. Beleza? Tem outros aqui que depois eu já vou ler no próximo vídeo. Pessoal, muito obrigado pela sua parceria e pela sua companhia. Muito importante quando você comenta, né? O vídeo vai ganhando aí uma certa relevância dentro da plataforma e é sugerido para outros amigos seus. E graças a isso, toda semana, como eu falei na introdução, temos recebido gente nova no canal. Beleza? Bom, mas vamos iniciar então. O Ricardo vai iniciar com sábado, mas antes, vamos chamar o Espírito Santo aqui em uma oração para que possamos ser iluminados por ele, para que a gente entenda ainda mais esses assuntos sobre a profecia e as imagens do fim. Oremos? Senhor Deus, nosso Pai, nosso Criador, obrigado, Senhor, por mais um dia podermos nos reunir aqui através dessa tecnologia, Senhor, para comentarmos, batermos um papo, discutirmos aqui e aprendermos um pouco mais sobre a Tua palavra, Senhor. Ajude-nos, Senhor, a ser o canal de fé, canal de esperança, o canal de dar ânimo para que cada um, ao ouvir essas palavras, sintam-se ainda mais incentivados e motivados a estudar a Tua palavra e estar mais perto de Ti, Senhor. Use-nos mais uma vez, o Ricardo, o Alexandre, o Marcos, a mim, a cada ouvinte também, que pode disseminar a Sua palavra, para que o Teu reino chegue logo para nós. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Então, Ricardo, agora é com você. Bom, vamos lá, gente. Então, chegamos ao 13º sábado. Imagem do fim. Aqui a palavra hebraica para imagem, gente, é céu. Essa imagem, ela também significa, ela é da mesma raiz da palavra sombra. Então ela pode também carregar todo um simbolismo também com essa questão da sombra, da sombra protetora do eterno também, tem algumas expressões idiomáticas nesse sentido, né? Mas o verso áureo, o verso para memorizar, que está lá em Jonas 1:9, diz o seguinte: Jonas respondeu: eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e que fez a terra. Bom, primeiro, que contexto que está esse verso aqui? Essa frase solta aqui, ela precisa ser contextualizada. O contexto é o seguinte: aqui Jonas, ele tinha acabado de receber a sua emuná, a sua função, né, a sua função, o seu ministério, e ele precisava levar a mensagem para o povo, para o império, né, para Nínive, para a capital do império assírio. E ele estava relutante de levar essa mensagem
mas eu já vou adiantando que ele não estava relutante porque ele estava com medo dos assírios, não era bem isso. Quando chegar no final da minha parte, eu vou dizer o porquê que ele estava relutante de levar essa mensagem para o povo de Nínive. Tá, mas ele tinha acabado de entrar no barco e estava dormindo dentro desse barco, tinha uma baita de uma tempestade, todo mundo estava preocupado de saber o porquê daquilo, e ele levantou e disse, né, o porquê daquilo, que aquilo era a causa dele, mas o interessante, que era por causa dele, que ele não tinha atendido o chamado do Eterno, e uma das coisas que ele diz é isso: eu sou hebreu. Então ele se apresenta. A primeira coisa, ele apresenta a sua nacionalidade hebraica. Depois ele apresenta a sua identidade nacional, vamos dizer assim. E depois ele apresenta aquilo que nós poderíamos chamar hoje de uma identidade religiosa, né? Temos o Senhor Deus. E depois o Senhor Deus do céu, que fez céu, mar e terra. Ele apresenta, ou seja, apresenta o Eterno como o Criador de todas as coisas, né? Essas três colunas principais da criação, né? Terra, céu, mar e terra. O autor da lição, ele linka, obviamente, aqui Jonas, trazendo para o livro de Jonas uma interpretação escatológica. Mas além dessa interpretação escatológica, logo mais à frente, ele vai também ressaltar a sua interpretação messiânica. Na ponta da linha, no primeiro parágrafo, o autor diz o seguinte: nessa semana concluiremos nossos estudos sobre os relatos bíblicos que ajudam a elucidar nossa compreensão dos eventos dos últimos dias. Aqui fica bem clara a interpretação escatológica que ele vai dar ao texto de Jonas. Desta vez veremos a missão de Jonas em Nínive, a queda de Babilônia, aí um pouco mais à frente no tempo, dá um baita de um salto, e a ascensão de Ciro, o rei persa que libertou o povo de Deus. Ele permitiu retornar à Terra Prometida, dando mais um salto no tempo novamente. Assim como nas outras histórias que examinamos, esses relatos históricos têm significado profundo para cada geração. Contudo, também tem relevância especial para as gerações que vivem antes do retorno de Cristo. Mais uma frase enfatizando a interpretação escatológica que ele vai dar para esse texto de Jonas. Podemos extrair desses relatos elementos que nos ajudam a compreender aquilo que nós chamamos de verdade presente. Ao mesmo tempo, em relação a essas histórias que pronunciam os eventos dos últimos dias, novamente ressaltando a interpretação escatológica que é dada ao texto, ao estudar temas e alusões amplas, não podemos tentar analisar cada detalhe a ponto de criar especulações a respeito da profecia. Eu acho esse daqui, até hoje, de tudo que a gente trouxe na ponta da linha, o texto mais feliz do autor, sabe? O enunciado mais feliz do autor foi esse. E eu vou repetir. Ao mesmo tempo, em relação a essas histórias que pronunciam os eventos dos últimos dias, ao estudar temas e alusões amplas, agora o ponto. Não podemos tentar analisar cada detalhe a ponto de criar especulações a respeito das profecias. Devemos tomar muito cuidado, gente, com isso. Muito cuidado. Inclusive, até no estilo, na metodologia de interpretação utilizada pelos judeus, o pardês, quando chega no Sod, gente, é de arrepiar, sabe? É claro que o Sod que eu falo é a última escala do pardês. Peshat, ser literal, remez alegórico, nós usamos tanto a interpretação literal quanto alegórica. O drash seria aquela que relaciona vai buscar tanto uma lógica interna, relacionando com outros livros sagrados, como também às vezes mistura com filosofia, às vezes mistura com ciência, e aí é onde que às vezes começam as especulações. E quando chega no Sod, então, que é o oculto,
que é a interpretação do oculto, e o Apocalipse, de certa forma, é isso, a interpretação do oculto, aí é onde as especulações elas se ramificam de uma forma tremenda. Devemos tomar muito, muito, muito cuidado com isso, essas especulações, alarmismos, etc. Assim como nas parábolas de Jesus, devemos nos concentrar nas ideias centrais, em vez de analisar cada detalhe na esperança de encontrar verdades ocultas. Gente, sim, eu entendo, eu ainda continuo mantendo que esse é o melhor enunciado que o autor da lição trouxe. Eu não sei se ele deixou para o fim, eu não sei. Mas o livro do Apocalipse é um livro de verdades ocultas. Apesar dele se chamar revelação, associado com o livro de Daniel, que muitas das coisas do livro de Daniel, principalmente, foram ocultadas e foram reveladas no Apocalipse, apesar disso, mas ele, apesar de se chamar revelação, tem muitas coisas que até dentro do nosso meio, dentro do Adventismo, tem interpretações muito variadas. E muitas vezes, o movimento adventista não se posiciona como aquele é o ponto passivo e deixa a cargo dos seus teólogos e deixa a cargo dos seus membros para interpretar. O livro de Apocalipse tem muitas coisas que aguardam revelações maiores e que elas vão acontecer conforme os eventos forem se desenrolando. E nós devemos ter a segurança de que aquilo... Aí é onde entra a fé, né? Aquilo que for necessário será revelado no momento devido. Se você tem a fé no Espírito Santo, a fé no Uracodes, o Espírito de Santidade, e que o Espírito de Santidade conduz o destino e que o Eterno também está com a sua mão protetora no destino da humanidade, nós temos que ter a fé que ele, no momento oportuno, ele vai revelar aquilo que está meio dúbio e aquilo que está oculto, ele será revelado. Daí, no domingo, 22, profeta relutante. E aqui é onde nós vamos falar o porquê da relutância dele, né? E que é muito comum os professores da lição dizer que ele era covarde. Gente, Jonas de covarde não tinha nada. Vocês acham mesmo que um homem que no meio de uma tempestade fala assim, olha, me lança para o mar que essa tempestade vai acabar. A culpa é minha, eu sou o culpado. Vocês acham mesmo que esse homem tem alguma coisa de covarde? Que ele não foi lá por causa do medo dos assírios. Logo eu trago a passagem bíblica que vai trazer isso daí. Vai trazer essa resposta para vocês. Vamos voltar aqui na ponta da linha. A história de Jonas 1:4, embora breve e impactante, muitos crentes veem em si reflexo desse profeta relutante. A história contém lições a respeito desses eventos futuros. Aí ele pede para a gente ler lá Mateus 12, 38, 42. É quando Jesus... Aí também tem um contexto, né? Os fariseus, eles vão lá e vão indagar Jesus com relação a sinais. E Jesus ele vai dizer que o único sinal que eles teriam, que aqueles fariseus teriam, e que aquelas pessoas teriam, seria o sinal de Jonas. E que sinal seria esse, gente? Assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, no caso, o Messias, o Mashiach, ele ficaria 3 dias e 3 noites no coração da terra, no Sheol. E depois, ao final desse 3º dia, ele ressuscitaria. Então, esse é o link, o vínculo que o Messias tem com Jonas. O autor da lição, ele vai trazer para a gente, Jesus declarou que era maior que Jonas. Ele sabia que vir ao mundo envolveria a cruz, e ainda assim ele veio buscar
salvar o perdido. Jonas passou 3 dias dentro do grande peixe por causa dos seus pecados. Jesus passou 3 dias no túmulo por causa dos nossos pecados. Isso era necessário para salvar o perdido. Isso na ponta da linha, o autor falando, né? Hoje conhecemos Jonas como um profeta relutante, indisposto a ir para Nínive. Da perspectiva humana, é fácil entender a atitude dele. Isso aqui eu concordo totalmente com o autor. Os assírios, eles comandavam um governo violento. Os murais, daí ele vai trazer algumas questões aqui arqueológicas. Os murais assírios estão repletos de cenas de crueldade comum. Povos conquistados eram mortos por métodos cruéis e inimagináveis. Quem gostaria de enfrentar perspectivas e pregar arrependimento para uma capital assim? Aqui, o autor meio que dá a entender que ele estava com medo dos assírios, mas não é de jeito nenhum medo, gente. Veja bem, esses assírios, eles eram os Estados Unidos da época, né? O império, os manda-chuvas da época. E eles tinham esse império, ele foi responsável pela morte de muitos hebreus, assim como Jonas. Então, esse era um dos principais motivos pelo qual Jonas não queria levar essa mensagem para eles. Ele tinha, muito provavelmente, eu vou ler a passagem, daí vocês vão tirar a própria conclusão do próprio texto, logo. Espera só um pouquinho. Há um momento importante na história que pode apontar para o momento remanescente dos últimos dias. Não, antes disso, vamos lá, vamos procurar a passagem, depois eu volto aqui na ponta da linha desse parágrafo. A passagem do livro de Jonas, de Jonas, ela diz o seguinte, espera só um pouquinho. Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em minha terra. Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Aí agora ele vai dizer o motivo pelo qual ele era relutante. Pois eu sabia que és Deus misericordioso e compassivo, paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Esse é o motivo da relutância de Jonas. Esse é o motivo. Está no próprio livro de Jonas, não precisa de muita ilação, não. É pechate, é literal, ele está dizendo. Qualquer um que ficar batendo em covardia é pura especulação. Está no texto. É ler. Interpretação literal. Ele não queria levar o Deus de Israel, que é um Deus misericordioso, um Deus de amor, para aquele povo que tinha feito o povo dele morrer. Ele sabia que era um Deus de misericórdia. Ele sabia que ele corria o risco dele chegar lá, o povo se arrepender e Deus perdoar. Está no próprio texto isso. Não precisa de muita. Então vamos voltar agora para a ponta da linha. Há um momento... Ou pode falar? Só lembrar, para quem está lendo aí, ou ouvindo, está meio desatento, que os assírios foram os grandes responsáveis pela queda do reino de Israel, né? Porque tem Israel no norte e Judá no sul. Quem derrota Judá no sul é o reino da Babilônia, mas quem derrota o reino de Israel no norte são os assírios. Sim, exatamente. Porque depois nós vamos dar aquele salto, né? Vamos lá para a Babilônia, né? E Babilônia que derrota do norte, acho que vai vir com Alexandre mais para frente. Agora aqui nós estamos para vocês entenderem. O que é isso norte e sul? Às vezes alguém não sabe o que é isso. Com Salomão, ainda estava tudo junto ali. Aí Salomão morreu, veio o filho dele, Roboão, escutou a molecada lá, fez um monte de porcaria. Resultado, dividiram as tribos. Reino do norte, reino do sul. A tribo do sul, ali, ela permanece com Roboão por amor a Davi. E o norte vai lá e adora bezerro e cai na apostasia, e é o Império Assírio que derruba esse reino do norte. E depois é o Império Babilônico, mais para frente no tempo, bem mais para frente no tempo, que derruba o sul. Então vamos lá, vamos continuar na ponta da linha aqui. Hoje conhecemos... Não, isso já foi. Há um momento importante na história que pode apontar para o movimento remanescente dos últimos dias.
Ao ser questionado sobre quem era, ele respondeu: eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e fez a terra. Uma declaração muito parecida com a mensagem do primeiro anjo lá de Apocalipse 14:7. De fato, a ênfase de Jonas no Senhor, como aquele que faz o mar e a terra, obviamente aponta para ele como o Criador. Este fato é fundamental para o motivo pelo qual devemos adorá-lo. A adoração é central para os eventos dos últimos dias. Eu acredito que o motivo central pelo qual nós devemos adorá-lo não é porque ele criou céu e terra, não. É claro que isso é um bom motivo, mas é porque ele é um Deus misericordioso. Esse é o principal motivo. Ao mesmo tempo, nós também somos acusados de pregar uma mensagem potencialmente impopular na Babilônia espiritual. Quando Deus diz, saem dela, povo meu. Ok. Que paralelo que o autor está fazendo aqui, gente? Ele está querendo dizer que sai dela, povo meu. Essa Babilônia espiritual, essa confusão espiritual dos últimos tempos, ele está fazendo um paralelo com o Império Assírio. Querendo dizer que aquele império, naquele tempo, está para a confusão espiritual dos últimos... Ela tem a mesma correspondência para essa Babilônia espiritual dos últimos dias, fazendo esse paralelo com o histórico, a Assíria, com o escatológico. A Babilônia espiritual nesse tempo escatológico, do fim dos tempos, e o Império Assírio como sendo a confusão daquela época, responsável pela confusão daquela época, o império daquela época. Ele indica que essas pessoas devem se arrepender, uma mensagem que quase sempre provocou reações negativas de muitas pessoas, mas quando transmitida da maneira mais gentil possível, quem de nós, ao testemunhar, não recebeu respostas negativas ou mesmo hostis? Precisamos entender que isso faz parte do trabalho. Isso pode até fazer parte do trabalho, mas muitas vezes nós é que damos causa a essa hostilidade, porque muitas vezes nós somos muito arrogantes, gente, muito exclusivistas e muito rápidos em nos enxergar como mais ou menos ali como era ali a história do Jonas. Mas às vezes, gente, quando você tem esse tipo de mensagem e você se coloca como porta-voz da verdade e não aprende a escutar. Lembra como o apóstolo Paulo chegou na Grécia? Vocês lembram como ele chegou na Grécia? Ele chegou falando assim, olha, sabe esses deuses aí, ó? Sabe esses altares? Todos esses altares aí, tudo mentira. Ah, vocês estão adorando, vocês têm uma religião aí que não tem nada a ver. Não, vocês estão tudo errado. Ah, esses filósofos loucos aí, escuta aqui, vem me escutar aqui, que eu vou fazer um milagre aqui, vocês vão me escutar, e daí eu vou mostrar para vocês que a verdade está comigo. Não. Ele chegou e falou, ó, sabe aquele altar lá, daquele Deus sem nome, daquele Deus sem nome? Então, vem o nome daquele lá. E daí ele começa. E daí ele começa a falar. Ele não quer... Eu falei, acho que não sei se foi 1 semana, 2 semanas atrás, sobre epistemicídio e linguisticídio. Olha o método do apóstolo Paulo. Olha o método do apóstolo Paulo. Não é um pouquinho diferente do que os jesuítas da vida fizeram por aí, não? E muitas vezes nós estamos fazendo hoje. Nós temos um baita preconceito com religiões de matriz africana. Nós temos um baita preconceito até entre os evangélicos. Nós temos um baita preconceito. Entre nós, entre os cristãos. Nós arrumamos um jeito de brigar com todo mundo, sabe? Não combina em nada com o método que Jesus utilizou e o método que o apóstolo Paulo, que era uma pessoa bem geniosa e bem difícil, e ele também não usava, sabe? Então, vai lá, segue lá, Alexandre. Sobre esse ponto que o Ricardo traz, eu acho bem interessante a gente pensar a forma de pregação do evangelho dos primeiros adventistas. E aí eu não me refiro aos mileritas, eu me refiro já aos adventistas, depois do grande desapontamento. Nos textos da história da igreja adventista que o George Knight escreve, como, por exemplo, Em Busca da Identidade, né?
ele conta de uma forma, ou a mensagem de 1888, nesse texto ele também traz isso, ele conta que os adventistas costumavam pregar assim, eles chegavam nas cidades e eles iam até a maior igreja da cidade. Eles entravam na maior igreja da cidade e eles desafiavam o pastor, o pregador, o ancião, o bispo, o padre, eles desafiavam para um debate. Agora no YouTube está uma febre de debate, né? Todo mundo debatendo com todo mundo. Ela, o adventista com a Bíblia dele debaixo do braço, e chamava a maior autoridade da cidade para o debate. E aí massacrava a maior autoridade da cidade, fazia um processo de humilhação pública ali. Pode falar, Ricardo. Tipo família Grace chegando nas academias, né? Família Grace do jiu-jitsu. Assim. Mais ou menos assim. Quem é o pessoal jiu-jiteiro aí vai saber, né? E aí ia lá os adventistas, pregavam, massacravam os pregadores locais, humilhavam eles publicamente e saíam falando assim, ganhei o debate. E o resultado é que o que eles conseguiam levantar era o ódio popular, o ódio dos pastores locais e a rejeição, porque as portas das igrejas ficavam todas fechadas para a pregação. Então, se você ganha um debate, você perde uma alma. E às vezes é melhor não ganhar o debate, porque é mais importante ganhar a alma. E aí Paulo vai dizer, né? Fiz-me fraco para com os fracos, fiz-me forte para com os fortes, fiz-me tudo para com todos, a fim de salvar alguns para o Cristo. E aí acho que isso ensina muito para a gente. Isso. Beleza. Não, eu ia falar para o Lúcio colocar você na parte central que você estava falando e era eu. Vai, continua. Vai. Não, tô centralizado, tá bonitinho aqui. Seguindo, gente. A lição de segunda-feira ela vai ter por título aqui obra de arrependimento. E eu acho que o Ricardo foi muito feliz também na fala dele quando ele disse que Jonas não queria pregar para Nínive, porque na verdade ele não queria dar graça para Nínive, né? Ele não queria que os ninivitas tivessem a oportunidade de arrependimento, porque ele sabia que na medida em que ele pregasse, os ninivitas poderiam se arrepender, e se eles se arrependessem, Deus os perdoaria. Então, Jonas passa ali por Nínive pregando ainda 40 dias e Nínive será destruída, lá em Jonas 3:4, e os ninivitas se convertem, existe jejum e oração, eles se vestem com pano de saco, colocam cinza sobre as cabeças, o povo se humilha, o rei se humilha, os animais fazem jejum, todo mundo faz jejum, todo mundo se veste pano de saco, todo mundo se arrepende. E aí o texto fala ali que Deus se arrependeu de destruir Nínive. E esse arrependimento aqui, a gente já falou em muitos outros momentos, esse arrependimento de Deus não tem a ver com uma noção de culpa, mas tem a ver com uma noção de mudança de plano, mudança de conjuntura. Deus iria destruir Nínive, só que a mudança no coração dos ninivitas, o arrependimento dos ninivitas, faz com que Deus não destrua. Então, aquele que era o fluxo esperado da narrativa, ele recebe um corte. Esse corte ele é apresentado aqui como um arrependimento do divino. Deus decide, por fim, não destruir Nínive. E aí a gente tem aqui uma cena depois, né, que é a cena de Jonas do lado de fora da cidade, sentado, embrutecido, esperando descer o fogo da cidade. Deus, em sua misericórdia, faz subir uma planta, né, uma trepadeira, uma boboreira ali que cobre a cabeça de Jonas. Ele fica esperando a cidade ser queimada na sombra, no fresquinho, e no dia seguinte, durante a noite, né, uma lagarta rói o pendão da boboreira ali, a boboreira morre, e Jonas chora. E tem uma cena que é patética, assim, que é Jonas pedindo para Deus para levar ele. Me mata, Senhor, porque a plantinha morreu. E aí Deus fala assim, Jonas, te enxerga, meu filho? Ele não fala desse jeito, mas é mais ou menos assim, te enxerga, cara?
porque você tem compaixão com uma planta que nasceu em um dia e morreu no outro. Quantas almas tem em Nínive? Quantas pessoas tem em Nínive? Eu não vou ter compaixão dos ninivitas? Então, eu percebo que no processo de pregar para Nínive, de salvar Nínive, Jonas é quem acaba sendo salvo, sabe? Porque Jonas precisava ser salvo. Não era só sobre salvar Nínive, porque se fosse só sobre salvar Nínive, Deus podia ter deixado Jonas navegar na outra direção e mandado outro profeta. Jonas não era o último profeta. Com certeza tinha outro profeta. E se fosse o caso de não ter nenhum profeta, Deus podia mandar um anjo. E se não fosse o caso de não ter anjo, Deus podia aparecer, Deus podia se materializar ali, se apresentar como Emanuel. Só que não, ele insiste em Jonas, porque Jonas precisava pregar. Para Jonas ser salvo, ele precisava agir para a salvação de outros. E aí, gente, não tem como olhar para isso e não pensar na mensagem do terceiro anjo. A mensagem, as 3 mensagens angélicas que nós temos que pregar ao mundo é para a conversão das multidões, é para o perdão e a salvação dos povos, mas é também para a nossa salvação. Porque a nossa ação laboriosa na pregação do evangelho e no serviço, ela serve como um canal de bênção de Deus sobre a nossa vida e uma ação de Deus para a nossa conversão necessária. Eu penso sobre o canal Entre Linhas e sobre a minha trajetória, os colegas que estão aí, cada um do quarteto vai poder pensar. E nesses quase 10 anos de canal, né? A gente está no nosso 9º ano já, ou já está chegando no 10º, eu me pergunto quantas vezes, quantas semanas eu só estudei a Bíblia porque eu tinha que gravar o canal. Porque se eu não tivesse que gravar o canal, eu não teria estudado. Porque se eu não tivesse que gravar o canal, eu teria passado minhas horas assistindo filme, assistindo seriado, jogando videogame, lendo qualquer tipo de literatura. Então, estar envolvido nesse ministério não é só para pregação para vocês, e não é só para a salvação das almas dos ouvintes, é para a minha própria salvação. E nos eventos finais, nos períodos finais, estar envolvido com a mensagem, estar envolvido com uma tarefa profética, é estar envolvido com Jesus Cristo. Isso é fundamental para a nossa salvação. O último parágrafo da lição de segunda é um outro parágrafo bem interessante, quando o autor da lição vai falar o seguinte, olha, existem profecias que são condicionais e existem profecias que são incondicionais. Então, a destruição de Nínive era uma profecia condicional. É mais ou menos assim, olha, Nínive, vocês vão ser destruídos se não se arrependerem. Arrependam-se, porque senão vocês vão ser destruídos. Agora, quando a gente fala das profecias de Apocalipse, de que vai descer fogo e enxofre do céu, de que vai queimar a morte, o diabo e seus anjos e seus adeptos, isso não é uma profecia condicional. Isso é uma profecia que já está dada e que vai acontecer. Porém, ela é parcialmente condicional. Ela é parcialmente condicional na medida em que nós não podemos, não devemos e nem queremos evitar o evento, mas individualmente esse evento pode ser evitado na vida de pessoas que estarão lá entre os perdidos ou não, em função da decisão que tomar. É a ideia do sai dela, povo meu. Sai dela, povo meu, por quê? Para não serdes participantes das suas abominações, para não serem embriagados com o seu vinho, mas também para não serem participantes dos seus castigos e da sua condenação. Então, o chamado ao arrependimento pode ser condicional na medida em que vai salvar pessoas que de outra forma estariam contadas entre os perdidos. Nós não somos calvinistas, nós não defendemos a predestinação, nós não defendemos que quem está salvo para sempre, nós não acreditamos nisso. Cabe a cada ser humano, a cada pessoa decidir
aonde estará quando essa profecia ela for concretizada no momento das 7 últimas pragas, depois no momento durante o milênio e depois no momento da descida do fogo, no momento do inferno, né, no momento da condenação final do diabo, dos seus anjos do pecado e do mal, nós podemos escolher aonde nós estaremos. Nesse sentido, existe uma relativa condicionalidade. Caminhamos agora para a lição de terça-feira. O título dela é O Banquete de Belsazar, e agora se passaram alguns anos aqui. O Império Assírio, né, da história de Jonas, ele foi derrotado. Ele foi derrotado, inclusive, e é interessante isso, se eu não me engano, é pelo pai de Nabucodonosor, numa aliança entre babilônicos e medos, que eram ambos povos dominados pelos assírios. Existe uma revolta, uma rebelião desses povos. Os babilônicos e os medos fazem uma aliança. Os babilônicos derrotam os assírios. E assim, os babilônicos vão invadir Nínive, vão destruir Nínive. E a capital, Babilônia, vai voltar a brilhar, vai voltar a ser uma grande cidade, vai voltar a ter destaque. E a gente tem agora o Neo-Império Babilônico, né? O segundo Império Babilônico, com a dinastia ali da figura do Nabucodonosor. Nabucodonosor é uma figura bem interessante, ela está descrita ali em todo o livro de Daniel. Nabucodonosor é interessante para a lição de terça-feira. Ele tem um período em que ele passa por uma certa bestialização, né? Como no momento em que Nabucodonosor ele se exalta no seu espírito, ele é vaidoso, ele fica contemplando o seu reino e o seu poder e a sua grandiosidade. Deus transforma ele, ele perde a sua consciência humana, né? Ele se torna meio que animal, ele fica no campo pastando durante um período, depois ele se arrepende, ele volta a ter lucidez. Toda essa cena acontece na trajetória de Nabucodonosor. Acreditamos que Nabucodonosor se arrependeu, tem esperança de encontrar com Nabucodonosor no céu. E aí Nabucodonosor morre, como todo ser humano. O reinado passa para o seu filho e aparece aqui a figura de Belsazar. Belsazar, ele era o segundo no reino, né? Ele não era o primeiro no reino. E Belsazar, ele resolve cair num erro muito parecido com o erro do Nabucodonosor. O Belsazar, ele fica olhando para o seu poder, olhando para a sua grandiosidade, olhando para a sua opulência, olhando para a magnífica cidade de Babilônia, e ele resolve chamar que lhe tragam no meio de uma festa, que não era só uma festa, que provavelmente seria uma orgia de culto, seria uma orgia religiosa, havia ali um culto que envolvia sexualidade e adoração a divindades. E aí ele manda que lhe tragam os cálices e os objetos do templo de Jerusalém, do templo que Nabucodonosor destruiu, que é o templo de Salomão, né? Quem destrói o templo de Salomão é Nabucodonosor. E aí ele está ali embriagado, ele está ali fazendo um uso inadequado dos objetos sagrados, quando aparece uma mão e começa a escrever na parede. E na parede ficam as escritas Mene, Mene, Tekel e Farsim. E agora eu vou fazer uma aspas aqui e chamar o Ricardo, porque o Ricardo vai explicar para nós, linguisticamente, um pouco o que estava escrito na parede e qual que era o sentido disso. Chega mais, Ricardo. Som. Pronto. Bom, vamos lá. Tá lá Daniel 5:26, né? Na língua portuguesa, gente, a gente perde um pouquinho as conexões, vamos dizer assim, do original, né? Lá, o 5:25 diz assim: esta, pois, é a escritura que escreveu Mene, Mene, Tekel, Urfassim. Depois do 5:26, vocês vão ver, esta em português, né? Esta é a interpretação daquilo. Mene contou Deus o teu reino e acabou. Aí foi trazido no original aqui o Mene
e a gente nem se toca que, na verdade, a primeira parte da fala do Daniel é justamente esse mene. Ó. No aramaico, está escrito lá mais ou menos assim. Dená, Pechar, Miletá. Mene, Mená, Elahá. Esse contou Deus aqui, esse mene significa justamente contou. Significa. Então, se a gente fosse traduzir para passar a mesma sensação fonética, nós poderíamos dizer assim: esta é a interpretação daquilo. Contou, né? O mene significa contou. Contou. Aí o Daniel pega e fala: contou Deus o teu reino e acabou. Aí depois, tekel. Tekel é a mesma coisa. Ó. Tekel, tekeletá. A fala no original se a gente fosse trazer para o português poderíamos dizer assim: pesado foste na balança e foste achado. Então, a palavra que apareceu lá, pesado, significa que vocês foram pesados na balança e fosse achado em falsa. Daí aqui o urfacim, né, que seria esse Pérez aqui, né? Esse Pérez significa justamente dividido. Em português está lá: Pérez, dividido foi o teu reino, e deu seus medos e aos persas. E o interessante aqui é que persas também é da mesma raiz. Se escreve com a mesma letra de Pérez e dividido. Então, se fosse trazer para o português, seria assim: aquela palavra que apareceu lá, dividido. Bom, dividido significa que dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. E interessante é que persas, aqui ó, na transliteração para o aramaico, aqui ele se escreve com as mesmas letras. Ó. É um P, um Resh e um Samer. E o Pérez também. É um P, um Resh e um Samer. E o dividido aqui também é a mesma coisa, só que aqui a palavra foi conectada, né? É um P, um Resh, aí tem um Yod aqui, que é o conectivo, um Samer. Mas na língua hebraica tem uma fonética assim, que quase que como se fosse uma rima, assim, sabe? As palavras elas têm uma conexão. É como, para ficar mais claro, é como se Daniel tivesse pego a primeira palavra e tivesse formado uma frase. É como se aquela palavra que apareceu lá, e aí ele enuncia, ele completa. É como se fosse um jogo de complete a frase. Mais ou menos assim. Eu te dou a primeira palavra e você completa a frase para mim. Vai lá, Alexandre. Como se fosse o que estava escrito na parede, então é como se fosse contou, pesou, dividiu, né? Contou, pesou, dividiu. E dividiu, na linguagem da época, seria uma palavra que rimaria com persa. Isso. Contou, pesou, dividiu, e o dividiu rima com persa ainda. Então tem toda uma estrutura poética. É muito legal, Ricardo, trazer isso, porque acredito que enriquece bastante, né? A gente ter uma leitura do texto original. O pecado de Belsazzar, ele parece muito com o pecado do Nabucodonosor. O autor da lição, ele até destaca ali o texto de Daniel 5:22, que é um texto triste à beça, né? Eu vou pedir licença para ler para vocês. Daniel 5:22 diz assim, ó: Belsazzar, que é seu filho, se refere a Nabucodonosor, né? Não humilhaste o teu coração, ainda que soubesse de tudo isso. Esse tudo isso, gente, é o tempo em que Nabucodonosor, ele comeu com os bois, ele pastou, ele ficou meio bicho ali. Então, quer dizer, o que Daniel está falando para o Belsazzar é assim: Belsazzar, você estava lá, você viu o que aconteceu com Nabucodonosor e não te serviu de nada, você não tomou consciência, você não tomou tino. O resultado é que naquela mesma noite, Babilônia é invadida pelo reino dos medos e dos persas. A figura de Ciro, ela figura aqui como um tipo de resgatador, como um tipo de Messias. Não que o Ciro fosse santo, não que o Ciro fosse o cara que é mais exemplo de tudo,
mas porque o Ciro ele vai ser o responsável por assinar decretos que liberta o povo de Israel para voltar para casa, para sair do cativeiro. Então, em alguma medida, Ciro vai ser o Messias, o resgatador do povo. E o Belsazar, ele termina morto os seus dias. Olhando para nós hoje e fazendo gancho com os eventos finais, a queda de Babilônia é uma queda de prepotência, é uma queda de alguém que desafia Deus, que quer se colocar no lugar de Deus e que quer se advogar para si o poder de um reino eterno, da estátua de ouro inteira do Nabucodonosor e da ideia de usar os objetos do templo, profanando o sagrado, dizendo que tem autoridade sobre as coisas espirituais. E aí, gente, a primeira leitura, que é a leitura protestante mais tradicional, né? A leitura protestante tradicional, se a gente for lá para os reformadores do século XVI, do século XV, eles vão associar a figura de Babilônia com a Igreja Católica. A interpretação adventista tradicional, ela associa a figura de Babilônia com a Igreja Católica. Mas aí eu falo para vocês, meus irmãos, você quer ver os objetos do templo sendo profanados? Você não precisa entrar numa igreja católica. Você vai em qualquer igreja evangélica. Você vai em qualquer igreja pentecostal. Você vai em qualquer lugar que tem alguém fazendo uso da religião para explorar o pobre. Bezerra da Silva tem uma música chamada Pastor Trambiqueiro, que eu acho que tem mais inspiração aquela música do Bezerra da Silva, Pastor Trambiqueiro, do que muito louvor que se canta em muita música, que se canta dentro de igreja. Umas adorações vazias não, né? Seria melhor se fossem vazias, porque seriam destituídas de conteúdo. Mas umas adorações que exaltam criatura em vez de criador. E que exaltam uma ideia de riqueza como forma de oprimir o pobre, de explorar o pobre, de sugar até o tutano do osso do irmãozinho. Então, você quer ver os objetos sagrados, os objetos do templo, os cálices do templo sendo profanados, você não vai numa igreja católica, não. Você vai numa igreja evangélica, que você vai achar lá. Vamos lembrar que Babilônia, em Apocalipse, é um sistema falso de adoração. E esse sistema falso ele é maior do que uma placa de igreja. A preocupação grande nossa aqui tem que ser também não transformar o nosso culto em Babilônia. Não profanar o sagrado dentro da nossa prática religiosa, dentro da nossa prática litúrgica. Tratando como coisa comum aquilo que não é coisa comum. Esse é um ato de desafio a Deus. Esse é um ato que é compatível com as obras de Babilônia. Que lembre-se, e aí a gente faz o gancho com o Apocalipse para fechar, qual que é a cena de Babilônia, né? A grande, a mãe das meretrizes e das abominações, com quem se prostituem os reis da terra, que está sentada sobre uma besta escarlate, que tem na sua mão o quê? Um cálice. Assim como Belsazar tinha na sua mão um cálice. Um cálice com o vinho da sua abominação. Então, existe, sim, uma relação aqui profética, e é interessante esse diálogo profético. Vamos lembrar que Daniel é um livro profético, que Apocalipse é um livro profético, que existe um diálogo constante entre Daniel e Apocalipse. E vamos lembrar que Babilônia é uma cidade que é um símbolo profético muito grande, tanto em Daniel quanto em Apocalipse. Então, eu acredito que fazer a leitura escatológica da queda de Babilônia, aqui sim é uma leitura que a gente pode fazer com mais segurança, com mais tranquilidade, porque o texto ele se dá a isso, ele foi construído de forma a permitir essa leitura. Já me delonguei demais, peço desculpa para os colegas, mas passo a bola agora para o Marcos André, lá na quarta-feira. Só um detalhezinho antes do Marcos. Eu queria... aquela questão do arrependimento, gente, a expressão hebraica lá,
para arrependimento é Naham. Talvez possa aparecer, só um detalhezinho rapidinho. Aquilo lá se chama, gente, linguagem antropopática. O que significa isso? Vocês já ouviram falar de linguagem antropomórfica? Linguagem antropomórfica é quando se utiliza um jogo de linguagens que atribui características humanas, tipo nariz, orelha, boca, à divindade. Agora, no caso da linguagem antropopática, é quando se atribui emoções humanas ao divino. E o Naham, muitas vezes, é uma emoção. É o ter compaixão. Então, quando fala lá que ele teve arrependimento, é isso, antropopática. É uma forma de se entender o divino se utilizando de uma emoção humana. Como estamos falando do divino e o divino, o eterno, El Shaddai, todo-poderoso, a melhor tradução para Naham é ter compaixão. Essa seria a emoção humana mais adequada. Vai lá, Marcos. Isso aí. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Alexandre. Muito bom o conteúdo aí, né? Sempre aprofundando muito. E ainda sobre essa questão do arrependimento, né? A gente tem que pensar que Deus não mudou em nada o seu propósito, né? Porque Deus iria destruir um povo ímpio. Mas a partir do momento que eles se arrependeram, deixaram a impiedade, então Deus não os destruiu, mas a ira de Deus contra a impiedade continua a mesma, e não é que Deus estava irado, né? Porque às vezes a pessoa, Deus está irado, é a mesma situação, né? Deus, ele não está irado, ele não se ira, ele está irado permanentemente, porque o estado normal de Deus, né, que não muda, é irado contra o pecado, normal. Só que quando houve o arrependimento, né, ele aceitou esse arrependimento e como acontece conosco também, né? Nós somos fadados à ira de Deus, né? Nós nascemos já condenados à ira de Deus, também recebemos a misericórdia pelo arrependimento. E na parte de quarta-feira nós temos o secamento do rio Eufrates. O autor fala aqui que um dos pontos fortes de Babilônia era a maneira como o rio Eufrates passava por baixo de suas muralhas, fornecendo à cidade um suprimento ilimitado de água. No passado, a tática de guerra mais eficiente que você tinha era o cerco, né? Você cercava uma cidade. Lá na história de Davi, né, nós encontramos na situação lá com Betseba, né, diz que aquele era o tempo em que os reis saíam para a guerra, né? E qual era esse tempo que os reis saíam para a guerra? Os reis saíam para a guerra um pouquinho antes da colheita, um pouquinho antes do período da colheita. Por quê? Eles cercavam uma cidade, e a cidade, geralmente, as casas da cidade, elas eram muradas. Era uma pequena vila com um pequeno muro ao redor que guardava a cidade. Dentro da cidade tinha um celeiro onde eles armazenavam o alimento. E fora da cidade ficavam as plantações e ficavam também as fontes de água. Essa era a estrutura normal de uma cidade comum no passado. Babilônia era diferente, porque o muro era muito grande, era praticamente intransponível. As portas, que geralmente eram incendiadas, as portas de Babilônia eram feitas de metal, eram feitas de bronze, portanto, não adiantava colocar fogo nas portas de Babilônia. E o muro, segundo historiadores, o muro de Babilônia poderiam passar duas bigas, né, 2 carros de boi ali, um pelo outro em cima da muralha. Ou seja, era uma muralha intransponível. E, além disso, né, eles ficavam em cima da muralha, e quando alguém se aproximava, eles tinham métodos, né, lançavam pedras, ou eles lançavam caldeirões, tinham fornalhas, né, eles jogavam óleo fervente de lá de cima. Então, quando chegava perto da colheita,
os reis saíam à guerra porque eles cercavam uma cidade e a cidade estava com o seu celeiro vazio, porque ainda não tinham começado a colher. Então, o exército tinha que comer do lado de fora da muralha e o cerco não durava muito tempo porque dentro da cidade não tinha comida e não tinha água. Então, o cerco se resolvia logo, porque quando as pessoas começavam a ter fome, elas eram obrigadas a se render. Então, o Muro de Babilônia, além de ser muito grande e intransponível, ele era muito grande no sentido de área também. Ele, dentro da cidade de Babilônia, tinha pecuária e lavoura, né? Pecuária e agricultura. E o rio passava por dentro de Babilônia. Por isso que não tinha um cerco à cidade de Babilônia, era um desperdício de tempo. Porque você ficaria do lado de fora de um muro intransponível, de um muro intransponível, de portões intransponíveis, e a cidade não iria à falência. Ou provavelmente um exército viria socorrer aquela cidade, né? Então, quando acontece esse cerco em Babilônia, dentro da cidade eles começam uma festa, que é a festa do capítulo 5, porque não tinham como sair da cidade, né? Então eles cercaram a cidade. Só que Ciro, ele usou uma estratégia, que foi a estratégia de desviar o curso do rio que passava por baixo da muralha. E então, a partir do momento que ele desvia o curso do rio, cria um caminho para ele passar com seu exército. Dentro da cidade, as pessoas estavam festejando, provavelmente bêbadas. Então, Ciro consegue, em apenas uma noite, conquistar a inconquistável cidade de Babilônia. É interessante, né, que quando nós falamos em secamento de rio, né, nos dá uma impressão de algo ruim. Porém, nós temos que ler o Apocalipse sob a mentalidade do povo hebreu, dos judeus. Porque eles liam o livro do Apocalipse, ou o Novo Testamento, né? Eles liam com base nas histórias que eles tinham passado. Então, quando um rio seca na mentalidade de um judeu, significa libertação. Porque Ciro chega na cidade trazendo libertação. É interessante a gente pensar sobre isso, né? Então, Daniel 5 fala ali da festa, né? E aí o autor faz uma associação entre Daniel capítulo 5 e Apocalipse capítulo 16, versos 12 a 19, que fala exatamente do secamento do rio Eufrates. Fala de um libertador que vem do Oriente e o secamento do rio Eufrates. O secamento do rio Eufrates ali, na leitura de um judeu, chegou a libertação. O Cristo chegou. Daqui a pouco nós vamos falar por que o Cristo chegou, né? Então, com base nessa mentalidade, o que o Apocalipse está dizendo no contexto ali de Apocalipse 16 é que havia esperança de que estava chegando a libertação. Essa associação é muito clara. O texto fala do secamento do rio Eufrates. O rio Eufrates nada tem a ver com Jerusalém, nada tem a ver. É um rio que passava pela Babilônia. Então, é uma associação clara que ele está fazendo aqui. Aí o autor fala aqui que aqueles que viviam no centro da Babilônia, né, não tinham ideia do que estava acontecendo quando Ciro chegou. E ele diz que a mesma coisa, muitas pessoas serão pegas de surpresa quando Jesus Cristo voltar. Jesus Cristo disse lá em Mateus 24, versos 42 e 43, da seguinte forma: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isso: se o pai de família soubesse que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Aí ele diz que, assim como na queda de Babilônia, o súbito aparecimento de Cristo tomará a Babilônia moderna de surpresa. No entanto, não precisa ser assim conosco. Recebemos amplas evidências da breve volta de Jesus em inúmeras profecias detalhadas.
O mundo não será pego de surpresa apenas porque ignora, não porque não sabe, mas apenas porque ignora aquilo que Deus previu. Mas também porque eles vão ficar surpresos porque escolheram não acreditar na palavra de Deus, escolheram não acreditar nos sinais e na brevidade da sua vinda. Perceba as associações que são feitas, né? É uma cidade que se acha indestrutível, ela é destruída. Quando você vai lá para o Gênesis também, no dilúvio, que é um evento também repentino, anunciado, porém um evento absurdo. Por quê? Porque nunca tinha chovido. E aí Deus anuncia que vai chover de tal forma que vai inundar a terra. Então, mais uma vez, é algo que ninguém está esperando, porque foge aos padrões naturais. A vinda de Jesus é a mesma coisa. Foge aos padrões naturais. É um evento milagroso, é um evento que não está de acordo com aquilo que nós esperamos. Nós não estamos esperando chegar, né? O mundo não espera a chegada de Jesus nas nuvens do céu. Então, aqueles que estão revestidos com a justiça de Cristo, né? Apocalipse capítulo 16, verso 15, que diz que em meio a todas as advertências, né? Ele diz ali que alguns serão... É uma advertência do próprio Deus, né? Dizendo assim, se você quiser colocar o texto aí, o Lúcio, por favor, Apocalipse capítulo 16, verso 15, ele diz, eis que venho como ladrão. É um parêntese no meio do texto, né? No meio do anúncio, ele diz, eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes para que não ande nu e não se veja a sua nudez. A nudez aqui é alguém que está despido da justiça que é aceita no céu. Quando eu estou aguardando a Jesus com os meus próprios atos de justiça, é como se eu estivesse nu. É a mesma história do casamento, né? Aquela pessoa que falou assim, minha roupa não está muito ruim, acho que dá para ir com essa roupa mesmo no casamento, né? Lembra da parábola do casamento, né? Jesus disse assim, o rei convidou e enviou vestes para todos aqueles que estavam pelas ruas, pelos cantos, ele enviou ao seu reino todos aqueles que quisessem vir ao casamento. Ele mandou pegar e botar as vestes. Alguém foi, mas não com as vestes adequadas, e foi lançado para fora. A mesma coisa somos nós. Se nós nos apresentamos no dia do juízo sem as vestes adequadas, nós seremos encontrados nus, porque a única veste que serve é a justiça de Cristo. A única veste que é apropriada para o dia é a justiça de Cristo. Na parte de quinta-feira, nós temos Ciro, o ungido. Aí diz que... Pode falar. Posso fazer um apontamento sobre quarta, rapidinho? Pode falar, fica à vontade. Já fazendo uma propaganda, tá aqui, sobre a semana que vem. Peixodó. E que capa bonita, né? Fica a propaganda aqui, ó. Que capa bonita. Bonitona demais. Mas vamos lá. O secamento do Eufrates, quando tu falou dele, me veio na cabeça... Tu falou secamento do Eufrates, libertação era uma coisa boa. Na cabeça me veio uma hora um evento que não dá de deixar de falar, né? Que vai ser narrado aqui na lição do próximo trimestre, que é a abertura do Mar Vermelho. Vamos pensar que para o povo de Israel, o secamento de rio, o secamento de mar, tinha toda uma simbologia. Seca o Mar Vermelho com Moisés. Seca o Rio Jordão com Josué. Seca quantas vezes depois com Elias e com Eliseu? Então, pensar que o secamento do rio aqui, historicamente, secamento de água para os israelenses, né, para os israelitas, boa. Era a libertação. Sempre notícia boa. Muito bom, muito boa a sua contribuição aí. E é isso mesmo, né? Então a gente tem que lembrar que o Apocalipse ele deve ser sempre lido com a mentalidade do Antigo Testamento. Se você lê o Novo Testamento, né, especialmente o Apocalipse, né, ele diz lá, revelação de Jesus Cristo, é até uma coisa que o Ricardo falou, né, por que ele é revelação, mas ao mesmo tempo é oculto? Porque ele é revelação para os servos,
ou seja, para aqueles que seguem o caminho, que andam com Cristo, que estudam o passado, que conhecem a Bíblia. Então, alguém que não conhece nada da Bíblia, lê o Apocalipse, ele não entende absolutamente nada, né? Então, o Apocalipse, bem como o Novo Testamento, precisa ser lido sob essa mentalidade. Eu não vou comentar que o Alexandre está com a lição de velhos, né? Mas tudo bem. Vamos para a parte de quinta-feira, que diz que Ciro é o ungido, né? Então, quando Ciro saqueou a cidade de Babilônia, o período do cativeiro do povo de Deus chegou ao fim, e os persas permitiram que os israelitas retornassem à terra prometida e reconstruíssem o templo. É interessante notar isso, né? Porque a maior... a profecia de... O que acontecia naturalmente? Quando você chegava numa cidade... acontece isso ainda hoje, né? Você crucifica todo mundo que está ligado ao governo anterior, né? Você procura usar meios judiciais ou meios que sejam para acabar, para matar quem era do governo anterior. Você fala mal, bota culpa em tudo. Só que comissionado roda tudo. Roda tudo. Por que Daniel continuou lá no governo? Por que Daniel não foi decapitado? Isso é uma boa pergunta, não é? Agora eu estou aqui com o livro A História dos Hebreus, que é um livro de Flávio Josefo, e eu marquei aqui o que o Flávio Josefo fala a respeito dessa cena, da chegada de Ciro lá em Babilônia, né? Então, ele diz assim, pôs ele, no caso Deus, no coração de Ciro, escreveu uma carta e enviá-la por toda a Ásia. Eis que declaro, cremos que o Deus Todo-Poderoso que nos constituiu rei, olha o que ele está dizendo, que o Deus, né, Todo-Poderoso, Deus, no caso dos hebreus ali, né, nos constituiu rei, ele está dizendo, foi ele que nos deu o reinado aqui, de toda a terra. É o Deus do povo de Israel, que o povo de Israel adora, pois ele predisse por meio dos seus profetas que nós traríamos o nome que nós traríamos o nome para trazermos a reconstrução do templo em Jerusalém. Então ele reconhece que ele estava ali porque Deus havia profetizado. Aí ele diz assim, esse soberano falava assim porque lera nas profecias de Isaías, escritas 210 anos antes que ele tivesse nascido e 140 anos antes da destruição do templo. Então, a profecia de Isaías, lá no capítulo 45, dá o nome de Ciro, dizendo que Ciro era aquele que iria libertar. E ali ele diz mais do que isso. Ele diz assim, e digo a Ciro, o meu ungido. Essa palavra é muito poderosa. O que é Ciro, meu ungido? Assim diz o Senhor ao seu ungido Ciro, a quem tomo pela mão direita para bater as nações diante da sua face e descingir os lombos de reis, para abrir diante deles portas que não se fecharão. O capítulo 44 fala das portas de bronze. Depois você pode ler o finalzinho do capítulo 44, o início do capítulo 45. É uma profecia maravilhosa. É Deus dizendo assim, eu vou pegar Ciro, lembrando que isso 200 anos antes de Ciro nascer, gente. Ele diz, eu vou pegar Ciro, vou pegar ele pela mão, vou levar ele lá na Babilônia, vou fazer ele abrir as portas. Ali diz, secarei as águas. Olha só que coisa maravilhosa. Quem não crê na Bíblia diante de uma coisa dessa? Então ele diz, secarei as águas diante do meu ungido. Ele vai entrar pelas portas, ele vai abrir as portas nunca mais se fecharão. Porque a cidade de Babilônia depois foi destruída e não existe até hoje, né? É uma profecia de Isaías também, capítulo 16 de Isaías. Então Isaías, ele profetiza que Ciro... Aí eu posso imaginar agora uma criatividade minha, né? Mas com bastante base, que quando Ciro chegou, Daniel deve ter perguntado, quem de vocês é Ciro? Ciro, por que você quer saber quem sou eu? Não, porque há 300 anos está escrito aqui no
no livro, há 200 e poucos anos, né, 250 anos, está escrito aqui no meu livro que você chegaria aqui hoje, exatamente hoje. Então, cara, naquele momento, Ciro deve ter sido impactado, porque Ciro não era um judeu, ele não era descendente dos hebreus, ele não tinha conhecimento sobre o Deus dos hebreus. Imagina o impacto disso, o impacto desse estudo bíblico, vamos dizer assim, que Daniel deu para ele ali, na mente de Ciro. E Ciro, então, ele passa a fazer declarações reconhecendo Deus como Deus acima de todos os deuses, um Deus que realmente, como nós lemos ali, deu o reino a ele, né? Então, é muito poderoso falar sobre isso, né? Então, diz que aqui que era costume entre os persas e Ciro foi chamado de o grande rei, o rei dos reis, e ele se pronuncia que o que acontecerá quando ele prenuncia o que acontecerá quando Cristo retornar para a sua igreja. Aí o autor continua dizendo aqui, né, que Cristo é o verdadeiro rei dos reis, que vem do Oriente, né, como Mateus 24, verso 27, e trava guerra contra a Babilônia, mas agora a Babilônia espiritual, da qual o Alexandre falava muito coerentemente. E aí ele vem para libertar o seu povo, que escapa da Babilônia rumo à terra prometida, agora a Canaã celestial. É por isso que Deus se refere a Ciro como ungido. Isaías 45, verso 1, que nós já lemos ali, né? E esse famoso persa não apenas libertou o povo de Deus, mas a sua campanha contra a Babilônia também é um tipo ou uma representação da segunda vinda de Cristo. Aí o autor pergunta aqui, com base em 2 Crônicas, no capítulo 36, versos 22 e 23, ele pergunta quais são as semelhanças e também as diferenças na história de Ciro e de Nabucodonosor, né? Aí ele fala, ele aponta aqui, né, que em nossas Bíblias o Antigo Testamento ele termina em Malaquias. Por quê? Porque o Antigo Testamento, como nós organizamos hoje, ele é organizado, os livros são organizados por tipo. Então nós temos os livros históricos primeiro, depois nós temos os livros poéticos, depois nós temos os proféticos, depois nós temos os profetas menores, aí ele termina em Malaquias. Mas a Bíblia judaica, né, ela termina em 2 Crônicas. Ou seja, quando nós lemos ali Ciro dando decreto para o fim, para reconstruir Jerusalém, né? A próxima leitura já é Mateus, com a chegada de Jesus, com a chegada do Messias, né? Então, o autor chama a atenção para isso aqui, né? E aí diz que Jesus inaugurou seu ministério no santuário celestial, que terminará com o seu retorno e nossa libertação. É claro que Ciro não era uma representação perfeita de Cristo, nem um tipo se encaixa perfeitamente no antítipo. Isso é muito importante, que o Ricardo até destacou isso no final, mas é muito importante que você tenha isso em mente sempre que você estiver estudando os símbolos escatológicos, as situações que você estuda apontando para o fim. Se é símbolo, o símbolo ele não pode representar. Por exemplo, Jesus fala assim, o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda. O reino de Deus não tem nada a ver com grão de mostarda. Na prática, o reino de Deus não tem nada a ver com grão de mostarda. Tem a ver somente sobre o ponto que Jesus Cristo aponta. O reino de Deus não é um grão de mostarda, ele não é do tamanho de um grão de mostarda, ele não tem a aparência do grão de mostarda, ele não nasce de uma árvore, nada disso. Ele apenas, naquele aspecto que Jesus aplicou, ele se parece com um grão de mostarda. Assim também, os eventos escatológicos que nós lemos na Bíblia, quando eles são representados por símbolos, nós não precisamos ficar pegando detalhe por detalhe. Por exemplo, quando Jesus fala do casamento, o casamento tem muita associação, mas pode ter coisas que não estão associadas. É importante lembrarmos disso. E aplicação
nós precisamos tomar muito cuidado, até voltando no assunto que nós tratamos nessa semana, né, no que o Ricardo destacou, que é aquela aplicação que é sempre feita no livro de Jonas, dizendo assim, Jonas tinha medo de ir para lá porque o povo era... Isso é uma aplicação, isso aí é uma interpretação. Interpretação, ela é muito perigosa, porque ela pode distorcer completamente o sentido do texto. Então, sempre que nós estamos trabalhando com símbolos, sempre que nós estamos trabalhando com interpretação, se ela não foi feita por um profeta, por exemplo, Mateus pega um texto do Antigo Testamento que diz assim, do Egito trouxe o meu filho. E ele diz assim, aí ele aponta para a história de Jesus vindo lá do Egito. Sabe quanto que tem de interpretação nisso? 100%. Por quê? Porque o texto ele não está falando sobre Jesus, ele está falando sobre a saída do povo de Israel do Egito. Numa leitura fria do texto, não existe a possibilidade de você fazer essa associação com Jesus. Porém, Mateus, inspirado por Deus, faz essa associação. Aí tudo bem. Agora, eu não posso fazer essa associação se um profeta não fez. Se Mateus não fez, se Paulo não fez, se um autor inspirado por Deus não fez, eu não posso fazer essa associação. Então, eu posso fazer uma leitura do texto, fazer um entendimento do texto, mas sempre atento aos princípios por trás daquilo que está sendo lido. O princípio, ele nunca vai mudar. A interpretação, ela pode levar o texto para onde o texto nunca pretendia ir. É importante falarmos sobre isso. E aí o autor termina perguntando assim, é fascinante que Deus tenha usado um rei pagão de maneira tão marcante para fazer sua vontade. Apesar das aparências do mundo hoje, o que aprendemos com a verdade de que, em longo prazo, o Senhor realizará os eventos finais conforme profetizado. Então, Ciro, quando ele chegou lá cumprindo aquilo que Deus havia determinado, ele não sabia absolutamente nada do que ele estava fazendo, mas ele estava fazendo a vontade de Deus. Quando Nabucodonosor chegou em Jerusalém, ele não sabia nada do que ele estava fazendo, nem conhecia o Deus de Israel, mas ele estava fazendo rigorosamente aquilo que Deus esperava. Como quando os reis desse mundo se movimentam nessa bagunça que nós vemos nos noticiários hoje, parece a visão de Ezequiel, né? Por baixo está tudo bagunçado, mas acima está o trono de Deus. Por baixo são rodas que se entrelaçam uma dentro da outra, uma gira numa direção, outra gira na outra, parece uma bagunça. Acima está o trono de Deus. Quando nós olhamos para esse mundo, parece que tudo está desorganizado, mas nada, absolutamente nada, está fora do controle de Deus. Creia nisso e aproxime-se de Deus para que, como lemos aqui, não sejamos pegos de surpresa, porque o mesmo Deus que realizou tudo isso no passado é o mesmo Deus que vai continuar cumprindo tudo aquilo que ele prometeu. Nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos de tudo que Deus fez no passado. Eu termino aqui, se os amigos aí quiserem contribuir com alguma coisa, senão, Lúcio, e as perguntas para sexta-feira. Valeu, Marcos. Muito aprendizado, né, pessoal, na última lição dessa série aí. Temos ainda, para encerrar esse trimestre, 3 perguntinhas aqui nas perguntas para consideração de sexta-feira. A primeira diz assim, Jesus disse que o juízo será menos rigoroso para Nínive do que para o povo de Deus que se afastou da verdade, né? Mateus 12, 39 ao 42. Que lição tiramos dessa advertência? É complicado porque nós vemos na igreja, muitas vezes, as pessoas conhecem a verdade, vivem por um certo tempo, né, na verdade, mas rejeita. Na comparação aqui que o autor nos traz na pergunta, né, sobre Nínive, Nínive ouviu a pregação, por um tempo até viveu, né, nessa verdade, mas nós sabemos que a história mostra que Nínive depois se desviou. E muitas vezes nós, cristãos, temos a oportunidade de aprofundarmos as nossas raízes.
né, sobre o estudo, sobre a palavra que o Alexandre trouxe aqui, o Marcos André, o Ricardo, ou seja, a gente pode estar estudando cada vez mais, a gente pode estar aprendendo cada vez mais, corrigindo as nossas interpretações, as nossas considerações, nos mantendo na linha, nos mantendo no caminho, mas também cabe a nós escolhermos, né, estar nesse caminho. E às vezes a gente escolhe empodar ou desnutrir, né, as nossas raízes, e aí nós, como cristãos, acabamos secando, né, e nos distanciando da verdade. Ou seja, tínhamos tudo para dar bons frutos, tínhamos tudo para estarmos na presença de Deus diária, como o Alexandre colocou, né, ou seja, assumir aí um emuná, assumir uma função, assumir um papel e estar, né, envolvido nesse papel, porque, como foi colocado aqui, esse papel, primeiramente, salva você, né, salva o mensageiro, e claro que vai salvar os ouvintes da mensagem. Mas, infelizmente, aí Deus fala, haverá o juízo menos rigoroso para Nínive do que para aquele povo de Deus que se afasta da verdade. Então, que nós não nos afastemos, né? Porque realmente é muito triste, né? A igreja tem um trabalho, né, de busca e resgate, né, das pessoas que estão distantes da igreja, e é difícil, porque você liga para a pessoa e fala, tudo bom, sou da igreja adventista aqui, seu nome está aqui no hall de membros, faz tempo que você não aparece, e aí você tem as mais diversas respostas, né? Desde algumas que são sinceras, falam assim, não sigo mais nada, não creio mais nada, até aqueles que falam, não, eu estou indo em outra igreja, mas também não estão, e enrolam, né, e tem medo. Então, infelizmente, como foi colocado aqui, nós lidamos com pessoas, né, que é importante, e que essas pessoas possam ser ajudadas por nós a alimentar cada vez mais, né, a nutrir as raízes nesse caminho. A segunda pergunta diz assim, Ellen White disse que com os impérios que se sucedem, a história tem se repetido. Eu gosto até de uma frase assim, que o mundo é redondo e a história é cíclica, né? O homem tende a cometer, né, os mesmos erros do passado. Olha só nosso país, né? A cada 4 anos a gente comete os mesmos erros praticamente. Quais elementos em comum há nos impérios listados na profecia, né? Em que aspectos eles seguiram o mesmo caminho, né? O mundo atual também segue essa trilha, com certeza, né? Eu anotei aqui questão do ego, do poder. O Alexandre trouxe a questão da prepotência, né? Todo mundo, pessoal, quando ascende ao poder, né? O poder é algo assim, vamos dizer, muito encantador, né, que faz com que você perca a noção, muitas vezes, né, de onde você veio, perca a noção de empatia, porque você está no poder, você tem uma posição privilegiada, então você acha que aquilo é o mundo e que talvez todo mundo tenha aquela mesma oportunidade, e não é. Os reinos humanos têm mostrado isso, cada vez mais, né, ascendem ao poder, mas o ego, a prepotência, a ganância e vários outros adjetivos ruins faz com que esses impérios entrem em ruína. Porque muitas vezes, infelizmente, né, o imperador, os representantes, principalmente nós que vivemos numa democracia, nós vemos que os nossos representantes legais, eles não nos representam, eles não estão interessados em nos representar, eles não estão preocupados com as nossas carências, com os nossos medos, com as nossas dificuldades, eles estão preocupados somente em manter-se no poder. E aí, quando você vai ver o sobrenome, né, dos nossos deputados, dos nossos políticos, é júnior, é neto, é bisneto, é tataraneto, ou seja, sempre os mesmos estão rodando lá. E o terceiro, frequentemente, não é a mente, o intelecto, que afasta as pessoas da fé, mas o coração. Esse fato impacta a sua maneira de testemunhar aos outros? Com certeza, né? Como nós falamos aqui, não é o debate, né? Foi colocado aqui, muito legal assim durante a lição. Não adianta você vencer um debate e perder uma alma. Então, muitas vezes, não é por intelecto, né? Nesse trabalho que a gente faz de resgate, né, de membros da igreja, você percebe que eles não estão afastados porque eles não conhecem a Bíblia. Eles não estão afastados porque eles não conhecem os 10 mandamentos. Mas eles estão afastados, muitas vezes, porque não souberam lidar com certos conflitos pessoais, com certos maltratos, né? Porque, infelizmente, somos seres humanos e dentro da igreja, como, né, é normal, vemos pessoas maltratando pessoas, pessoas caluniando pessoas, tudo aquilo que Deus fala para não ter, né, mas tem lá no meio. E aí você vê que as pessoas não se afastam de Deus por falta de conhecimento, pelo intelecto, mas é por causa do coração. É por isso que nós, seres humanos,
temos que, novamente, né, foi colocado aqui, não vencermos debates, né, mas ganharmos almas, né, você levar a verdade, levar o carinho, levar o abraço, levar o aconchego, né, o acolhimento às pessoas. Isso é muito importante, né, principalmente quando nós damos estudos bíblicos, há um envolvimento com a pessoa, sabe? Eu não consigo, sabe, ir lá dar um estudo bíblico como se fosse... Até com meus alunos, né, o Alexandre é aluno, né, ele aproveitou e ergueu a mão. Fala, Alexandre. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que ficam na porta e não entram e nem saem, não deixam ninguém passar e não deixam ninguém entrar pela porta. Os cristãos, eles fazem muitas vezes um serviço maravilhoso em afastar pessoas de Cristo. Exatamente. E a gente precisa se apegar, né? Eu estava falando assim, o Alexandre também é professor, a gente se apega aos alunos, né, Alexandre? Aos alunos, né? Imagine, então, quando você está dentro da igreja, aos seus irmãos, aquele que você está ensinando a palavra de Deus, eu não consigo ir lá dar um estudo bíblico e, só vim dar estudo bíblico. Não, você se envolve com a pessoa, você conhece a pessoa, você tenta entender até as carências, né, as dificuldades, muitas vezes, econômicas, sociais, psicológicas, e, claro, você está levando o maior remédio, que é a esperança do evangelho para ela. Mas não adianta você chegar lá na letra fria, né, da lei, mas você tem que ir lá com carinho, com empatia. Então, que nós possamos, né, levar essa mensagem, termos mais esse processo de acolhimento dentro da igreja, e que eu vejo assim que ainda falta muito, né, nós acolhermos uns aos outros, nós nunca nos afastarmos uns dos outros, né, que as nossas palavras sejam sempre de acolhimento. Eu estou com um propósito, até porque a gente é difícil eu magoar, às vezes, o Ricardo, o Alexandre e o Marcos. É difícil eu magoar vocês três, porque vocês estão muito longe, né? Mas a minha esposa, os meus, né, meu filho, meus amigos estão muito mais perto, assim, diariamente, é fácil magoar. Então, na igreja, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente pode estar magoando e distanciando as pessoas, e elas podem, né, por causa, né, de uma atitude sua, se afastar da igreja e, consequentemente, às vezes, se afastar aí do caminho. Beleza, pessoal? Encerramos aqui essa série, né? Que série muito legal, alusões, imagens e símbolos. E como já foi mostrado aqui, né, fazer a propaganda, isso aí, Alexandre, né? Temos aqui uma nova série que nós vamos começar na próxima semana, espero que você esteja preparado, o livro de Êxodo, né, que nós vamos aprender lá sobre o povo oprimido e o nascimento de Moisés, a sarça ardente, o começo difícil, as pragas, a Páscoa e muito mais que vem por aí, pessoal. Para quem chegou até aqui, Lúcio, essa lição não é lição de velho, viu, Marcos? É lição de míope. É um easter egg, né? Quero ver quem chega aqui. Mas é isso aí, pessoal. A gente se despede aqui, vocês muito contentes de termos terminado essa série, e mais contentes porque vamos começar uma nova série, e vamos continuar aqui no caminho, estudando e nos envolvendo ainda mais aqui na nossa Emuná. Beleza, pessoal? Vou pedir, então, que o Marcos nos despeça com uma oração. Isso aí. Foi bom estar com vocês aí nesse trimestre. Deu para aprender bastante coisa, né? E vamos para o próximo. O próximo é a nossa especialidade, que é livro, né? A gente gosta muito de livro. Então, eu acho que vai ser bem legal também. Então, vamos orar aí, agradecer a Deus pela companhia de todos nós aqui, e também dos nossos queridos ouvintes aí e espectadores, né? Vamos orar? Santo e bom Deus, muito obrigado, Senhor, por esse estudo, muito obrigado pelas excelentes lições que tivemos até aqui, e te pedimos, Senhor, pela tua graça e pela tua misericórdia, que não só tenhamos aprendido coisas técnicas, coisas para o nosso conhecimento, mas para a nossa vida, que possamos aplicar, e como foi dito aqui pelo Lúcio, que possamos usar o nosso conhecimento para tocar o coração das pessoas, que é onde as pessoas estão mais fragilizadas, são tantas doenças relacionadas à solidão, relacionadas ao medo, relacionadas às tristezas, e nós que encontramos o teu caminho, podemos também levar outras pessoas para esse caminho, que o Senhor possa nos usar e nos capacitar para isso, que nesse momento, Senhor, ao encerrar essa lição, o Senhor continue nos guardando na tua presença, e que ao iniciar uma nova lição possamos estar preparados não só para o aprendizado
passado, mas para a eternidade. É o que te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Isso aí, pessoal. Então, nos despedimos. Dá um tchauzinho. Até a próxima lição, se Deus quiser, pessoal. Até a próxima.